Olá, eu queria deixar esse vídeo para estar trazendo alguma colaboração, alguma contribuição nesse contexto de pandemia. E nós estamos nesse contexto atual, uma situação de choque coletivo, é uma situação de crise, uma situação de muitas incertezas, muitos medos, ansiedades, muitas perdas, desemprego, isolamento. Nós também estamos num contexto de desamparo, de solidão, tudo isso promovido por esse rompimento social brusco que nos aconteceu, nos atingiu, traumas, enfim, ameaças também, perigos o tempo todo, constantemente e em todos os lugares. Não tem nada certo, nada seguro, colocando assim em evidência a nossa fragilidade e a nossa impotência de resolução, a nossa incapacidade de resolução em todo esse contexto e todo esse cenário caótico. E assim, nós estamos sendo impactados e isso tem um peso também na nossa saúde emocional, porque o tempo todo estamos sendo atingidos por esses desastres, por essas situações que assustam, por essas situações que causam muito estresse também na gente. O nosso sistema nervoso fica abalado, a nossa mente fica agitada, fica inquieta, a gente acaba tendo um mau funcionamento no nosso organismo e nas nossas relações, dentro da nossa casa, tudo mudou. Então nós também acabamos mudando por conta disso, às vezes tomando decisões precipitadas, às vezes falando coisas que não queria, reagindo de uma maneira também que não gostaria, tudo isso por conta de todo esse contexto que está aí diante de nós. E também diante de tantos excessos, tantos imprevistos acontecendo o tempo todo, não tem como ficar indiferente e não ser afetado por isso. Então, como é que nós temos reagido diante de todo esse contexto, diante de todas essas situações que trazem todas essas reações? A gente vê, por conta dessas catástrofes e por conta dessas ameaças constantes, que a nossa estrutura fica abalada, a nossa mente, nossas emoções fica tudo muito abalado, as nossas emoções ficam mais afloradas e também nós ficamos desorientados e perdidos, o que é super comum, super esperado nesse contexto. Então, o que acontece? Nós ficamos ansiosos, tem também uma possibilidade de uma depressão acontecer e o pânico. E as pessoas ficam assustadas porque elas estão se estranhando. Elas não esperavam que ficasse desse jeito e aí ficam muito preocupadas, ficam nervosas porque não se reconhecem nisso, mas tudo que está acontecendo promove esse tipo de reação. E tem uma tendência também a nós ficarmos paralisados, sem saber como reagir. Porque ninguém foi avisado de que tudo isso aconteceria. Nós não fomos preparados. Simplesmente, bruscamente, tudo aconteceu e tivemos que tomar decisões rápidas, medidas preventivas. Nós estamos acostumados a ter uma rotina lá fora, a trabalhar, a ter lazer. Tudo isso foi cortado de uma forma muito inesperada. A nossa tendência social de estar junto, coletivo, foi tirada. Então, tudo isso prejudica, tudo isso causa danos, de alguma maneira, na gente. E então, como é que, às vezes, as pessoas ficam? Como é que as pessoas têm reagido? Nós temos visto pessoas que, assim, todo mundo foi afetado. Alguns demais, outros minimamente, mas todo mundo recebeu, de alguma maneira, esse impacto. E, assim, nós vemos pessoas que têm dormido mais, outras estão perdendo o sono, estão perdendo a capacidade de relaxar, de descansar. Tem pessoas que estão comendo mais, outras que estão perdendo o apetite porque fica tão nervoso, tão ansioso, e aí perde o apetite porque fica preocupado, fica ansioso com as contas que tem que pagar,
o que vai comer, preocupado com as necessidades. E isso é real e realmente acaba afetando, acaba causando essas reações. Então tem pessoas também que estão comprando mais, tem pessoas que estão com mais raiva. A raiva tem aparecido, tem sido presente também dentro de alguns contextos. As pessoas estão mais impacientes, tem pessoas que estão recorrendo, tem até um índice, um aumento no índice de pessoas que estão bebendo, que estão recorrendo às drogas, pessoas que também estão numa necessidade crescente de usar redes sociais, de postar, e aí fica aquela necessidade de produtividade, de mostrar o que está fazendo. Isso também está acontecendo muito. Recorrer aos meios, às redes sociais de forma geral, mais do que se já usava. Pessoas estão tendo pesadelos também, as pessoas estão sem ânimo, estão sem motivação, as pessoas estão num desgaste emocional muito grande, numa dificuldade de concentração, de realizar tarefas e muitas outras reações, muitas outras sensações que não se dava conta, que não estavam ali presentes e agora tá. Porque esse contexto faz ficar tudo muito mais intenso, tudo muito mais ali, sabe, presente. E aí fica todo aquele desconforto, fica todo aquele incômodo e as pessoas estão buscando recursos para poder dar conta disso, do que está sentindo. Só que todas essas formas às vezes são meio disfuncionais, acabam não resolvendo aquele mal-estar. E aí cria hábitos e fica o sono desregulado, fica uma busca maior, uma necessidade de ficar ali postando, de ficar usando Facebook, Instagram, WhatsApp, enfim. Uma necessidade maior de se alimentar, mas não é uma fome, sabe? Então tá tudo desregulado, tá tudo assim, fora de ordem, desarmônico. Então tudo forma de defesa do nosso sistema, do nosso organismo para poder expressar esse desconforto. Só que é isso, acaba não sendo eficiente e acaba não resolvendo a nossa situação. E aí eu queria estar trazendo o que fazer diante disso, como nós podemos reagir de uma forma mais saudável. E a primeira dica que eu quero deixar, são muitas possibilidades, mas eu só pontuei algumas para estar dando algumas possibilidades, alguns recursos. Mas a primeira que eu queria trazer é manter a esperança. Parece bobo, parece simples, mas vários profissionais de saúde, vários psicólogos têm trazido a esperança como recurso para poder estar lidando de uma forma positiva. E o que é esperança? Muitas definições, mas resumidamente é um sentimento de quem vê algo como possível. E aí, quando nós temos esperança, nós conseguimos estar mais seguros, nós temos mais saúde, nós temos menos estresse, conseguimos avaliar melhor a situação, conseguimos nos mobilizar, conseguimos reagir de forma positiva, conseguimos sair daquele contexto de uma forma que a gente consegue ver aquilo e consegue sair. Temos mais soluções, temos mais equilíbrio, mais habilidade para poder lidar com as situações, ou seja, tem uma adaptação, temos uma capacidade de adaptação quando nós temos esperança. E isso pra gente não é novidade, só que às vezes acaba esquecendo, né? Por conta do medo, por conta dessas coisas que têm acontecido, a gente acaba esquecendo. E o contrário de quando não se tem esperança também acontece, que é ficar sem saída, sem possibilidade. Então olha a importância desse recurso. E assim, nós já conhecemos isso e vemos em quem está a nossa esperança. Vou pedir para que você abra lá no Salmo 121, versículo 1 e 2. Diz assim: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. A nossa esperança não está na máscara, não está no álcool em gel, não está na luva, não está nos governantes. A nossa esperança precisa estar em Deus, porque por mais que essa situação seja grande,
Deus, aquele a quem servimos, é muito maior. Ele tem poder. Ele, com uma palavra, pode fazer isso se desfazer. Com uma palavra, ele pode fazer tudo mudar. E também ele pode fazer que dia após dia as coisas possam melhorar. Mas a nossa esperança precisa estar firmada nele. E também, ainda, Salmos 23, versículo 4. Diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Estamos passando por uma situação difícil e tudo é possível. Qualquer um está sujeito a qualquer coisa. Então, mesmo que as coisas aconteçam, as coisas nos atinjam, a presença do Senhor está conosco. E isso é suficiente para nos assegurar de tudo. A presença do Senhor é confortante. Ela é a nossa base. A presença do Senhor é o que faz o nosso dia melhor. A presença do Senhor é o que nos dá a certeza de que tudo vai ficar bem. Então, precisamos entender que, por mais que tudo esteja desastroso, caótico, filme de terror real, a presença do Senhor está conosco. E por mais que estejamos sozinhos das pessoas, mas a presença do Senhor é a nossa companhia. Ela está conosco todos os dias e isso dá alegria, isso dá uma satisfação, isso dá uma paz. Quando a gente tem esse entendimento que nada abala mais. Nós precisamos então ter isso, sabe, muito, muito fixado na nossa mente, da presença do Senhor conosco. Isso nos dá esperança. E também, lá em Filipenses 4, versículo 13, que é um versículo muito conhecido, diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. E geralmente nós usamos esse versículo para coisas favoráveis, para coisas tranquilas. Só que isso, mais do que nunca, precisa ser reconhecido agora. Nós podemos passar por isso porque Deus nos fortalece. Porque por nós mesmos não temos condição, não temos suporte, não temos estrutura para poder lidar com o que está acontecendo. E sozinho nós não conseguimos, de fato. Mas quando nós temos o Senhor, nós podemos enfrentar, podemos lidar, podemos passar por essa adversidade, porque o Senhor nos fortalece. Então, agora é a hora de usar, porque esse é um contexto, esse versículo de que passa-se por coisas boas e por coisas difíceis. Então, isso também é o momento de entender que nós podemos enfrentar, nós podemos passar, nós podemos ter esperança, porque o Senhor nos fortalece. Do contrário, não temos condição. E a segunda dica é: cuide-se. Como? Mantendo o processo de higienização, lavando bem as mãos com água e sabão, usando álcool em gel. Quando houver uma necessidade de sair, usar a luva, usar a máscara, respeitando a quarentena de forma geral. Também tentando criar uma rotina, tendo uma alimentação saudável, respeitando as horas de sono, isso é importante para manter a imunidade, fazer atividades físicas regulares, porque nós estamos com a nossa musculatura muito tensa, está tudo muito carregado ali de agitação, então a gente acaba não relaxando. Então, se a gente faz uma atividade física para de alguma maneira liberar aquela agitação, isso ajuda bastante. A terceira dica: tenha senso de propósito. Por quê? Porque quando nós temos algo que nos motive a todos os dias levantar, a agir, isso causa uma motivação. Então, assim, crie coisas, projete, faça planos para o futuro, porque isso também dá uma capacidade para a gente de ter todos os dias motivo para fazer alguma coisa, sabe? Para levantar, para se mover. A quarta dica: faça vínculos. Nós estamos em isolamento social, mas não é afetivo. Ou seja, nós podemos continuar nos relacionando de uma forma segura à distância. Então, a nossa tendência nessa situação de afastamento é ficar muito para dentro, é ficar meio triste, ficar até um pouco deprimido, sabe? Mas nós podemos fazer uso dessas tecnologias em nosso favor.
ligando para as pessoas. Mais do que ficar só mandando mensagem, liga. Usa videochamada, Zoom, FaceTime, enfim. Porque ouvir a voz do outro traz pra gente bem-estar, traz uma sensação boa e sensação de que estamos ainda conectados. Então isso é muito importante, ouvir a voz da pessoa, daquela pessoa que é próxima, daquela pessoa que é querida. Então é bom para poder trazer uma base também pra gente, uma base um pouco mais segura para esse contexto. Ligar para falar o que está sentindo, ligar para compartilhar coisas boas, para trocar, conversar. Isso é muito importante nesse contexto. A quinta dica: evite ficar muito tempo conectado. A gente está aí com muitas informações mudando o tempo todo. Uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra, e isso deixa a gente, né, agitado também. E essa exposição não é legal. Então, assim, escolhe um momento para poder ver o jornal, porque é importante ficar informado, é importante saber o que está acontecendo, mas não fica o tempo todo fazendo isso. Veja ali as notícias em um momento do seu dia e pronto. Desliga. Não fique também tanto tempo no seu celular, nas redes sociais, porque isso te ativa mais, causa mais agitação, mais ansiedade, e você fica naquela necessidade de fazer isso frequentemente. Então não é legal. Escolhe também um momento para fazer isso e faça outras coisas também, certo? A sexta dica, muito importante: não se cobre tanto. Por quê? Como nós estamos com um pouquinho mais de tempo livre, então automaticamente a gente quer preencher, quer fazer coisas ali, quer estar ativo, e aí acaba fazendo uma lista com 30 coisas para fazer durante o dia, e aí a gente acaba se cobrando para dar conta de tudo aquilo. E o que acontece? Como nós estamos nesse processo de adaptação, de mal-estar, de muitas coisas acontecendo, a gente às vezes fica sem ânimo, fica sem motivação para fazer as coisas, fica cansado. E aí, consequentemente, nós não vamos fazer aquela lista toda. E aí o que acontece? A gente vai ficar frustrado, vai ficar chateado, vai ficar com raiva. Então não é legal. Priorize. Faça aquilo que é mais importante para aquele dia, dentro das suas possibilidades. Se for possível uma coisa, faça essa uma coisa. Se não for possível fazer nada, tudo bem, não tem problema. Vai ter o amanhã, vão ter outros dias para que isso seja feito. Então não se cobre tanto. A sétima dica: realize atividades pequenas, positivas, todos os dias. Escolha um momento do seu dia, um horário, não precisa ser muito tempo, para fazer coisas agradáveis, coisas que não são obrigações. Por exemplo, ouvir uma música, desenhar, cantar, tocar um instrumento, dançar, assistir vídeos engraçados, filmes legais, filmes leves de preferência, enfim, regar plantas, fazer uma comida diferente, uma comida gostosa, coisas assim que vão te proporcionar prazer. E tudo isso dentro do contexto de coisas prazerosas, coisas belas. Contempla, olhe as estrelas à noite, escute o som dos pássaros. Então tudo isso também são formas de bem-estar, coisas simples, coisas naturais, que também proporcionam um grande alívio nesse contexto. E também eu queria deixar um versículo, está lá em João 16, 33. Diz assim: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A tendência é ficar descontrolado, ficar perdido, ficar agitado. Mas o Senhor nos direciona a uma ação, ter bom ânimo. Porque, como eu falei antes, a tendência é ficar pirado, desregulado, enfim, muitas coisas. Com raiva, triste, e nós realmente não podemos fazer muita coisa. Não podemos fazer nada, na verdade, nessa situação. Mas nós podemos mudar o que sentimos. Podemos decidir como sentimos e o que fazemos com aquilo. Então, assim, se formos reagir ao real,
a gente vai perecer, a gente vai ficar mal, vai ficar doente, vai afundar. Mas se a gente consegue sentir, perceber, acolher o que está sentindo e de alguma maneira transformar isso, compartilhar, permitir que aquilo de alguma maneira seja liberado, a gente consegue lidar melhor. E aí a gente consegue até ter bom ânimo, e isso é importante. Ter bom ânimo é muito importante porque ajuda a gente a ver diferente as coisas, a fazer de uma outra forma, entende? E por fim eu queria deixar uma frase que eu li em um livro que se chama Em Busca do Sentido da Vida, que ele diz assim: sem esperança se morre ainda que vivendo, e com ela se vive ainda que morrendo. Então eu queria deixar esse vídeo, essas colaborações, espero que vocês sejam muito abençoados de alguma maneira, e que Deus abençoe a mente e o coração de cada um, para que eu consiga ter fé e esperança nele e crer que as coisas vão melhorar de alguma maneira, porque Deus tem poder para fazer. Então que a gente não se perca nisso que está acontecendo, mas que a gente se apegue em Deus, se apoie nele, ore para que haja uma mudança, ore pelos profissionais. Então de alguma maneira o nosso coração e a nossa mente descansam em Deus, certos que nele tudo é possível. Amém? E é isso. A tua voz é como um rio de águas claras que corre sem pressa. Ouvir o seu falar é como ser invadido pela luz do sol. Ilumina como um farol minha alma escura, vazia, sem calma. Essa paz que excede entendimento eu quero conhecer, não só ler ou falar, mas provar e aprender a viver. Em meu furacão, no meu inquieto coração, é só o vento ouvir teu falar, pra tudo se acalmar. Minha alma reconhece quem tu és, dono dos momentos e das estações do meu caminhar. Faz a tua paz reinar. A tua voz é como um rio de águas claras que corre sem pressa. Ouvir o teu falar é como ser invadido pela luz do sol. Ilumina como um farol minha alma escura, vazia, sem calma. Essa paz que excede entendimento quero conhecer, não só ler ou falar, mas provar e aprender a viver. Em meu furacão, no meu inquieto coração, é só o vento ouvir teu falar, pra tudo se acalmar. Minha alma reconhece quem tu és, dono dos momentos e das estações do meu caminhar. Faz a tua